Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Desde já peço que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like e faça seus comentários. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os substantivos uniformes e biformes, certo? Antes de mais nada, eu quero salientar, pessoal, que nessa atividade, como na aula anterior, né, que foi sobre conjugação verbal, né, essas duas aulas, tanto de conjugação verbal quanto a de hoje, eu resolvi não fazer atividade, tendo em vista que o foco desta aula é muito mais memorização e compreensão, certo? A aula é muito direta, simples, mas se vocês sentirem a necessidade, vocês podem entrar em qualquer site, certo? Toda a matéria, só português, entre outros, para que vocês possam também treinar. Mas se vocês aprenderem bem tanto o conceito e memorizarem, dificilmente vocês vão necessitar propriamente fazer atividade. Mas se acharem necessário, então deixa aí a nossa dica, né? Vão aos sites, né? Outros sites também que vocês possam encontrar atividade e praticar, certo? Vamos lá. Então, substantivos uniformes e biformes. Antes de mais nada, se faz necessário falar sobre o conceito, relembrar, certo? De substantivo. Substantivos são palavras variáveis quanto ao gênero, são masculino ou feminino, e quanto ao número, certo? Singular ou plural. Então, sempre ter claro na sua mente, né? Esses substantivos vão nomear seres, né, em geral, certo? Para identificar o gênero e o número, joia? Quanto às formas, eles podem ser, né, substantivos uniformes e biformes, certo? Nós temos nos substantivos algumas análises. Já falamos, inclusive está no nosso canal, né, no playlist, substantivo, a classificação dos substantivos, as flexões do substantivo e o plural dos substantivos. Hoje estamos acrescentando aqui para vocês as formas, né, que é a forma uniforme e biforme, certo? Vamos lá. Os substantivos biformes são os que apresentam duas formas, daí o nome bi, né? O prefixo bi. Duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino, com apenas um radical. Veja, pessoal, como é tão simples e direto. Então, o que é que vai haver a modificação? Apenas na desinência, certo? O O aqui e o A, na desinência nominal, certo? O radical vai até o menim, certo? Dessas duas palavras, né? E desse radical é acrescentado uma desinência, que é uma sílaba, né, ou uma letra, certo? Que é acrescentada após o radical para você determinar o gênero daquela palavra. Outra coisa interessante, né, que os substantivos biformes podem se referir a coisas, pessoas ou seres, certo? Em geral. Joia? Então aí você tem menino, menina, traidor, traidora, aluno, aluna. Veja que não tem dificuldade. É aquele substantivo que apresenta duas formas, porém o radical é o mesmo. Só muda a desinência nominal, que são as letras finais ou a letra final. Joia? Já os substantivos heterônimos, aliás, já não, né? Também os substantivos heterônimos é um tipo de substantivo biforme. Só que nesses heterônimos são os substantivos que apresentam duas formas, certo? Uma para o masculino, outra para o feminino, com dois radicais diferentes. Veja, bode, cabra, boi, vaca. Veja que o radical aqui mudou. Então, ficou claro com relação. Eu vou chamar isso aqui para vocês, é uma nomenclatura que eu denominei, certo? Como substantivos biformes genuínos ou naturais, certo? Vocês podem até anotar aí. Já esses aqui, os substantivos biformes heterônimos, joia? Nos biformes genuínos ou naturais, o que é que acontece? Para você saber qual é o gênero daquela palavra, você olha para a desinência nominal, certo? Desinência nominal.
Nesse caso aqui, você vê que a desinência nominal aqui é zero, né? É chamada em gramática, quando não se tem a desinência nominal, chamamos de desinência zero. Isso acontece também para o verbo, certo? Nesse caso, você tem a desinência nominal a, joia? Nesse caso aqui você teve o, a. Já nesse você tem zero e a. O, a em aluno, aluna, joia? Já os substantivos biformes heterônimos, existe sim outro radical para determinar o gênero de uma palavra, tanto para o masculino quanto para o feminino. Veja aqui, ó. Bode, cabra. Veja aqui que o radical aqui é bode. O E aqui é a desinência nominal. Cabra, até o R é o radical. O A aqui é desinência nominal. Homem, homo, até o M. Deixa eu até separar aqui para vocês é, visualizarem depois, certo? Que vocês vão assistir outros momentos, certo? Então veja o que acontece aqui, viu? Veja que nesse caso a desinência é zero, certo? Aqui você teve o radical mais a vogal temática, nos demais exemplos. Certo? Isso acontece quando não se tem essa desinência nominal que, em geral, é uma vogal. E às vezes um sufixo, certo? Aquilo que está depois, aquele elemento que está depois, após a vogal temática, certo? Então, uma palavra, pessoal, ela é formada minimamente por dois elementos. O radical não é a palavra, certo? O radical é um elemento que juntamente com outro, forma uma palavra. Em geral, você tem sempre um radical mais uma vogal temática, que nós chamamos de desinência. Essa desinência pode ser para um verbo ou para um nome, substantivo, adjetivo ou outra classe gramatical. Quando temos o caso aqui da desinência zero, é porque isso tudo aqui eu tenho radical. Você vê, a regra geral é que se tenha radical mais vogal temática, ou desinência. Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, vocês sabem que existem as exceções, né? As famosas exceções. Esse é um caso, é como o outro exemplo, bar, certo? É a chamada de desinência zero. Já então ficou clara essa diferença, né? Ambos aqui são substantivos biformes. Só que eu chamei aqui de genuíno natural e heterônimo. No natural ou genuíno, o radical é igual, o que muda é a desinência. Já no biforme heterônimo, existe um radical específico para identificar o gênero. Joia? Então, é só isso. Continuando. Já nos substantivos uniformes, pessoal, o próprio nome já diz, uni, né? De uma única forma. Isso aí é um prefixo grego, certo? Para indicar única, certo? Uma. São substantivos que apresentam apenas uma forma para ambos os gêneros, certo? Aqui houve um erro, certo? Vou só até colocar para consertar aqui. Aqui é para ser uma. Eduardo, Eduardo. Olha atenção. Não faça vexame. Certo, pessoal? Detalhes como erro em relação à digitação, a organização acontece e é bom até para que você, de certa forma, consiga visualizar, identificar e corrigir. Você vê, aqui é uma palavra feminina, portanto perde um artigo ou definido ou indefinido feminino. Joia? No caso aqui, indefinido, uma. Para ambos os gêneros. Então veja, nesse caso aqui, pessoal, esses substantivos uniformes, por ele ter uma única forma, ou seja, o substantivo não vai modificar. Ele vai ter precisar de um outro elemento ou de outra classe gramatical que deixa eu pegar aqui a lanterna, que reforce ou que determine o gênero. Veja, aí você tem os substantivos uniformes recebem nomes especiais, que são os seguintes. É na verdade uma tipologia ou classificação dos substantivos uniformes, certo? Então ele se divide em três: comuns de dois gêneros, epicenos e sobrecomuns.
Os comuns de dois gêneros são aqueles que têm uma forma para ambos os gêneros, com artigos distintos. Ou seja, quem vai determinar, nesse caso, se a palavra é masculina ou feminina, vai ser o artigo. Veja aqui os exemplos, né? O estudante, a estudante, o agente, a agente, o patriota, a patriota, o artista, a artista. Eu não vou ler todos, certo? Porque a ideia aqui não é memorizar essas palavras. A ideia é que você entenda que em determinadas situações você não vai poder determinar se aquele substantivo é masculino ou feminino. Você vai necessitar de outra classe. No caso aqui, o artigo. Você vê que para todos esses exemplos aqui, o artigo que foi determinante para precisar, para classificar se aquela palavra trata-se de feminino ou masculino. Joia? Então, essa é a informação que vocês precisam entender. Então, vamos lá. Comuns de dois gêneros são aquelas palavras que apresentam apenas um substantivo que é determinado o seu gênero a partir do artigo, certo? Artigo O ou artigo A. Então, você diz aqui, ó, o estudante, aí você sabe que esse substantivo aqui é masculino. Se você falar a estudante, substantivo feminino. Outra informação importante que quase que esquecia de falar, que esses substantivos comuns de dois gêneros se refere sempre a pessoas, certo? Então, essa é a informação básica sobre os substantivos uniformes comuns de dois gêneros. Joia? Então, veja, quando eu falo uniforme, você vai olhar para o substantivo. Ora, ele vai precisar de outra classe ou não para determinar o gênero, certo? E aí, finalizando, o nosso último slide é uma aula mais curtinha, porque o assunto em si é fácil, é mais curto. Os sobrecomuns são os substantivos uniformes sobrecomuns. São os substantivos que têm uma só forma, continuando a ideia de uniforme, né? E um só artigo para ambos os gêneros. Veja que no caso dos sobrecomuns, aliás, comuns de dois gêneros, havia um artigo para o masculino, era o O, e o artigo para o feminino, o artigo A. O substantivo se mantia igual, o que determinava nos comuns de dois gêneros é a presença do artigo O ou A. Já nesse caso, você vê que nem o substantivo modifica, nem o artigo. Então, como determinar? Novamente, se refere à pessoa, certo? Os sobrecomuns, e vai ser necessário você acrescentar a palavra macho ou fêmea, ou um substantivo ou um adjetivo para determinar o gênero, tendo em vista que nem o substantivo, o primeiro substantivo, nem o artigo é capaz de determinar o gênero daquela palavra, daquele ser. E quando nós falamos ser, pode ser pessoa, objeto, lugar, etc. Certo? Então vamos lá. No caso aqui, como nós falamos, se referindo ao ser pessoa, certo? Ou ser personificado. O cônjuge. Então você fica na dúvida. O cônjuge aqui está falando da esposa ou do esposo? Se você falar o cônjuge esposa, aí fica mais claro. Você vê que é necessário aqui colocar, às vezes, um substantivo, que no caso aqui é um adjetivo esposa. Você pode colocar o cônjuge José, que aí passa a ser um substantivo. Lembra que eu falei? Você necessita, nos substantivos sobrecomuns, colocar ou um adjetivo, por exemplo, o cônjuge esposa, aí passa a ser um adjetivo. Pode colocar um substantivo após este substantivo, certo? O cônjuge José, ou o cônjuge Ana, ou você pode colocar um complemento nominal. O cônjuge de José, certo? Então você sabe que trata-se de uma mulher, porque você completou o nome cônjuge identificando de José, ou seja, a esposa de José. Se você dissesse o cônjuge de Maria, ou seja, o esposo de Maria. Ficou claro?
Mesma coisa aqui para criança. Você pode se referir a criança, a criança macho, a criança fêmea, o cônjuge macho, o cônjuge fêmea. Veja que você pode acrescentar aí também esses adjetivos, macho, fêmea, para determinar também, embora que não soa bem do ponto de vista social. Às vezes é preferível utilizar o adjetivo ou o nome da pessoa, né? O cônjuge Beltrano, o cônjuge Cicrano, né? Ana, José, Maria, Roberto e por aí vai. O cônjuge menino, aliás, a criança menino, aí você determinaria, né? Dois substantivos, pela palavra menino, você saberia que essa criança aqui trata-se do gênero masculino. A criança menina, gênero feminino. Ou você pode colocar a criança macho, a criança fêmea. A criança José, a criança Maria. Percebe, pessoal, que a nossa ideia aqui não é memorizar os exemplos, e sim o conceito e entender. Certo? Você memoriza o conceito e após faz uma reflexão de entendimento, de compreensão do que você memorizou. Certo? Então, veja, só repetindo, os comuns de dois gêneros apresentam um único substantivo e esse substantivo para se determinar seu gênero precisa do artigo o ou a. O para masculino, a para feminino. No caso dos sobrecomuns, ambos que eu estou falando, essa classificação, são substantivos uniformes. Uniformes comuns de dois gêneros, uniformes sobrecomuns. No caso dos sobrecomuns, continua tendo um único substantivo, só que infelizmente também um artigo não determina o gênero. Então vai ser necessário você colocar a palavra macho ou fêmea, ou adjetivo, que é mais aconselhável, ou o substantivo, para determinar o gênero, certo? Então a pessoa Paulo, quem fez tal obra. A pessoa Maria foi quem casou com José. Então essa pessoa trata-se da Maria. Percebe? A vítima, é, a vítima José, a vítima Maria, quem foi assassinada, né? O indivíduo, eu já escutei gente falando a indivídua, tá errado, certo? O indivíduo Paulo, o indivíduo Maria, certo? Então é importante nós termos. Aí está uma lista assim das palavras mais usuais, coloquiais, certo? Porém, no entanto, eu espero que vocês entendam, memorizem e entendam o conceito. Então veja, tem uma forma, certo? Todos aqui têm uma única forma e também só um artigo. Então, nesse caso dos sobrecomuns, são necessários você acrescentar substantivos adjetivos. Joia? E aí vem a tipologia ou classificação mais fácil dos substantivos uniformes, que são os epicenos. Sempre se referem a animais, sempre, certo? E é obrigatório o uso da palavra macho ou fêmea após o substantivo. Então, você vê aqui, ó, a girafa macho, a girafa fêmea. O jacaré macho, o jacaré fêmea. A anta macho, a anta fêmea. A onça macho, a onça fêmea. Então, percebe, pessoal, como é fácil esse assunto. Então, vamos finalizar recapitulando tudo, certo? Para darmos um fim a esta aula. Falamos sobre o conceito de substantivo, dizendo que é uma palavra variável que nomeia seres em gênero e número, gênero masculino e feminino, número singular e plural. Falamos que esses substantivos apresentam duas formas, biformes e uniformes. Os biformes, nós demos uma nomenclatura específica para biformes genuínos, são aqueles que apresentam um único radical, mudando somente a desinência nominal, o ou a. E também os substantivos biformes heterônimos, certo? Que apresentam radicais diferentes. E também apresenta a sua desinência nominal diferente, para determinar o gênero. Então, cavalo, égua, homem, mulher. Joia?
E aí temos os substantivos uniformes, como o nome propriamente diz, apresenta uma única forma, certo? E essa única forma acontece em três situações, três classificações: sobrecomuns, comuns de dois gêneros e epicenos. Os comuns de dois gêneros, pessoal, são aqueles substantivos que se referem a pessoas e apresentam, só é possível determinar o seu gênero a partir do artigo o ou a. O para o masculino, a para o feminino. Então você tem lá a palavra estudante. O estudante, a estudante. Certo? Joia? Já os sobrecomuns continua tendo uma única forma, porém também nenhum artigo é capaz de determinar o gênero daquela palavra. É necessário colocar um substantivo ou um adjetivo, como nós falamos aqui. O defunto José, o defunto Maria, certo? Não modifica nem o artigo, nem o substantivo, e sim o acréscimo de um substantivo ou um adjetivo. Joia? Os epicenos, como eu falei, é o mais fácil, sempre se refere a animais e é necessário, por imposição da própria gramática, colocar a palavra macho ou fêmea. A águia macho, a águia fêmea. A coruja macho, a coruja fêmea. A arara macho, a arara fêmea. Joia? E com isso nós terminamos essa aula, pessoal. Espero que tenha servido. Um forte abraço a todos vocês.